Boa tarde, pessoal. Professora Ana Paula. Estamos aqui para mais uma aula hoje sobre refração da luz. Então, pessoal, como a gente já sabe, estudou em ondulatória, a refração da luz é a mudança da onda de um meio para o outro. Tá? A refração é quando a luz passa de um meio para outro. O que acontece durante a refração? Durante a refração, a luz vai ter alteração na sua velocidade e no seu comprimento de onda. Ela não vai ter alteração na sua frequência. Esses detalhes são muito importantes vocês lembrarem, tá? Então, durante a refração, a onda a luz não tem mudança na sua frequência, ela tem mudança na sua velocidade e no seu comprimento de onda, tá? A velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Nós temos o índice de refração do meio. O que vem a ser o índice de refração do meio? É um comparativo da velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Esse índice de refração do meio, ele é adimensional, ele não tem unidade de medida, tá, pessoal? Esse índice de refração ele é representado pela letra N. C é a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, ou em unidade do Sistema Internacional, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E V é a velocidade da luz no meio. O índice de refração absoluto, que é o índice de refração, que a gente fala simplesmente índice de refração, então, é uma medida da refringência do meio. Refringência. É o comparativo, então, dessa velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio. Esse índice de refração vai ser sempre um número maior ou igual a 1. Tá? Nunca vai ser um número menor do que 1, sempre maior do que 1. E 1 é o índice de refração que vocês vão encontrar no ar ou no vácuo. O índice de refração, a gente pode ter ele de forma relativa. É quando a gente relaciona o índice de refração de um meio com o de outro meio. A gente pode relacionar o índice de refração do meio A com o índice de refração do meio B. Quando a gente relaciona esses dois índices de refração, a gente pega o valorzinho do índice de refração do meio A sobre o índice de refração do meio B. Então, ó, no meu exemplo aqui, o índice de refração do meio A é 1. Então, índice de refração relativo do meio A para o meio B. Aqui do ladinho. O índice de refração do meio A é 1, do meio B, 1,5. Índice de refração do meio A para o meio B. O A em cima, o B embaixo. Se for índice de refração do meio B para o meio A, o meio B em cima e o meio A embaixo. Índice de refração relativa é quando a gente compara, faz relação entre um e outro. Bom, o ângulo de incidência nem sempre é igual ao ângulo de refração. A refração nem sempre faz desvio. Ela pode vir sem desvio ou com desvio. Se o ângulo de incidência for perpendicular à superfície de separação dos meios, nós não vamos ter desvio na refração. Tá? A luz não vai ter desvio. Agora, se o raio incidente tiver qualquer ângulo diferente de 90 graus com a superfície, nós teremos um desvio sim na refração. Então, a refração pode vir com desvio da luz ou sem desvio da luz. Não é sempre com desvio. Tá? Ó, com desvio ou sem desvio se a luz vem perpendicular. E em todos os casos a frequência é sempre, sempre, sempre constante, tá, pessoal? Outra coisa muito importante é que não existe refração sem reflexão. Vão estar sempre envolvidos todos eles. Todos eles estão sempre envolvidos. Ó. Nós temos um raio incidente, um raio refratado e, consequentemente, vai ter um raio refletido junto.
Sempre estão os três. A refração, assim como a reflexão, ela possui duas leis. A primeira lei da refração diz o seguinte, então: o raio incidente, o ângulo de incidência, né? Ó, nós temos raio incidente, ângulo de incidência, reta normal, raio refratado. A primeira lei diz o seguinte: o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares, estão no mesmo plano. A segunda lei da refração, que é a lei de Snell-Descartes, que é aquela que vai trazer os cálculos para a gente, fala o seguinte, que o seno do ângulo de incidência, lembrando que o ângulo de incidência é sempre em relação com o anormal, assim como o ângulo refratado é em relação com o anormal. Então, o seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração do meio 1 vai ser igual ao seno do ângulo refratado multiplicado pelo índice de refração do meio 2. Essa é a lei de Snell-Descartes e nos traz as nossas continhas mais tarde, os nossos problemas. Aqui eu coloquei 3 quadros comparativos que eu achei muito interessante para a gente pensar um pouco. O índice de refração do ar é 1, da água é 1,33. Fiz aqui um ângulo de incidência de 60 graus. A luz passando do ar para a água diminuiu o ângulo de incidência. Ela passou de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Ó. O ângulo de refração, o índice de refração é maior, então a gente diz que o meio é mais refringente. A velocidade da luz no ar é 300.000 km por segundo. A velocidade da luz na água, 225 km por segundo. Então, nós temos uma diminuição na velocidade, uma diminuição no ângulo, então, consequentemente, uma aproximação desse raio refratado da reta normal. Nesse quadro aqui do meio, nós temos a luz passando do ar para o vidro. O índice de refração do vidro é 1,50. A gente percebe aqui que o ângulo de refração deu 35, já diminuiu o ângulo de refração, aumentou o índice de refração. E a velocidade no vidro é 200.000 km por segundo. Diminuiu a velocidade. No terceiro e último quadro, a gente vê a luz passando do ar para o diamante. O índice de refração do diamante é 2,40, muito maior. Então, o diamante é um meio mais refringente. Nós vemos aqui que o ângulo diminuiu mais ainda e a velocidade também diminuiu mais ainda. Então, quanto mais refringente, mais próximo da normal vai estar esse raio refratado. Concluindo aqui, quanto maior o índice de refração, quanto maior o índice de refração, menor vai ser a velocidade da luz naquele meio. Então, velocidade e índice de refração, eles são inversamente proporcionais no meio. Então, quanto mais o meio mais refringente, possui a menor velocidade. Quanto mais refringente, mais próximo da normal. Tá? Então, maior refringência possui menor velocidade. Mais refringente, mais próximo da normal. Tá, pessoal? Aqui, ó, eu fiz um comparativo que eu acho muito importante mesmo. Ó. Nós temos, ó, se nós tiver o índice de refração 1 maior que o índice de refração 2, vejam bem, ó, todos os outros vão ser invertidos. Ó. Velocidade 1 menor que velocidade 2, o ângulo 1 menor que o ângulo 2, comprimento de onda 1 menor que comprimento de onda 2. Tá? E o contrário, né? Se a setinha aqui, se o símbolozinho aqui inverter, esses aqui também invertem, tá, pessoal? Esse comparativo aqui eu acho muito importante. E essa outra relação aqui de cima.
o N1 sobre o N2 é igual à velocidade 2 sobre a velocidade 1. Ou também comprimento de onda 2 sobre comprimento de onda 1, seno do ângulo 2 sobre seno de ângulo 1. Isso aqui pode ser usado de várias maneiras, né? Lembre-se que a gente nunca usa mais do que um igual quando for calcular, tá? Ou vocês vão usar esses dois, ou vocês vão usar esses dois, ou vão usar esses dois, nunca tudo junto, tá? Vou fazer no próximo vídeo alguns exemplos que a gente vai usar essa relação e a lei de Snell também. Vamos adiante então. Dentro da refração, nós temos um ângulo limite. Como eu falei para vocês anteriormente, junto com a refração, nós temos reflexão. Essa história de ângulo limite só vai ocorrer quando a luz se propaga de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Por exemplo, da água para o ar, tá? A água é mais refringente do que o ar. O que vai acontecer? Olhando para o meu exemplo aqui, nós temos o índice de refração do meio B valendo 2 e o índice de refração do meio A valendo 1. A luz está se propagando do meio B para o meio A. Vai existir um ângulo aqui em que não vai mais haver refração. Não vai mais haver refração. A luz vai apenas refletir. E esse ângulo, a gente simboliza ele por L, que é chamado de ângulo limite. Ó, se passar desse ângulo limite, ocorre o fenômeno chamado de reflexão total. Vejam aqui, ó. Comecinho aqui, ó, ainda tem refração. Chegou no ângulo limite, já não tem mais refração, só reflexão. Ó, só reflexão. Tá? Observe bem a figurinha aqui, o desenho. Chega num certo ângulo limite, já não tem mais a refração para cá, só a reflexão para o amarelo aqui. Ok? As condições, então, para ocorrer essa reflexão total é de que o raio sempre vai ter que viajar do meio mais refringente para o meio menos refringente. E o ângulo de incidência vai ser maior do que o ângulo limite. Passou do ângulo limite, não tem mais refração. Acontece o fenômeno chamado de reflexão total. O cálculo desse ângulo limite ele é feito da seguinte forma. O seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Tá? Acompanhem, pessoal, no próximo vídeo alguns exemplos sobre essa parte da refração, essa parte inicial da refração, que eu vou passar para vocês. Um grande abraço, espero ter ajudado com algumas explicações e sigam fortes aí no estudo. Precisando de alguma coisa, lembrem-se que eu estou aqui para ajudar vocês. Um grande abraço!